Skypiea é um dos arcos mais subestimados de One Piece. A saga que possui o Deus Enel como antagonista tem diversos detalhes que, ao passo que avançamos na história, vão se mostrando cada vez mais importantes. Desde Roger e sua jornada para se tornar o rei dos piratas, até os mistérios do século perdido. Nesse vídeo, a gente vai falar dos 4 grandes deuses de One Piece, mencionados no capítulo 287 e sua importância fundamental para essa obra. Esse mundo foi formado por eles? As frutas foram criadas por eles? Afinal, além de Luffy, quem são os outros usuários de suas frutas mitológicas? Isso é algo que Skypiea pode ter indicado pra gente e nós vamos desvendar agora. Há 2 semanas eu trouxe uma teoria minha e do Marco, The One Piece Theorist, falando de como a Yami Yami no Mi pode sim ser, uma Zoan mítica tal como a Gomu Gomu no Mi. Mas dessa vez a gente vai se aprofundar nesse assunto, se aprofundar nessa ideia e trabalhar um conceito mais amplo desses deuses. E já que a gente tá falando de deuses, se liga aí nessa estampa novíssima que a gente acabou de lançar lá no nosso site, lá na nossa loja. É o primeiro link da descrição. São 2 versões diferentes, com várias cores. Então, mano, clica aí, escolhe a sua favorita e se prepara pra trajar essa camisa aí, mano, lendária, divina, eu diria. Parte 1. Hito Hito no Mi, modelo Deus do Sol. A fruta do Luffy abriu um leque de possibilidades gigantesco em One Piece. Agora, tudo é possível. Os capítulos 1044 e 1045 mudaram a história desse universo. Os Gorosei queriam acabar com a vida de Luffy para evitar que uma tragédia chegasse a esse mundo, mas mesmo sua morte não pôde evitar que sua fruta despertasse, revelando a verdadeira natureza da Gomu Gomu no Mi. A fruta, na realidade, é a Hito Hito no Mi, modelo Nika, o Deus do Sol. Segundo os Gorosei, essa fruta transforma o corpo do seu usuário em borracha, o que vimos durante toda a obra acontecendo com o Luffy. Mas é o despertar dessa Akuma no Mi que realmente os preocupava. Ele confere ao seu usuário a capacidade de ter ainda mais liberdade corporal e criativa, algo que até então parece não ter um limite, quebrando completamente a estética e a própria realidade do mangá, algo que por si só, já se prova completamente perigoso. Com seu despertar, Luffy alcança patamares sem precedentes na obra e que o permitem ter o potencial como absolutamente nenhum outro personagem. Alguém que com suas habilidades trabalhadas se tornará o mais poderoso desse universo, não só devido à sua fruta, mas também ao seu poderosíssimo Haki e capacidades em combate. E um dos grandes problemas que isso pode causar é, depois de vencer a criatura mais forte do mundo e controlar cada vez melhor a quinta marcha, quem vai ser capaz de enfrentar o Luffy? Ele tá se tornando um personagem poderoso demais, mas claro que o Oda ainda precisa colocar adversários e obstáculos à sua altura. E eu sei que o nome já deve ter passado pela sua cabeça. Marshall D. Teach, o Barba Negra. Parte 2. Hito Hito no Mi, modelo Deus da Terra. Como eu disse, nós vamos trabalhar em cima dos 4 deuses mostrados no capítulo 287. E agora é o momento para provar por que esse terrível pirata representa esse deus. Eu já falei muito sobre isso no outro vídeo, então vou trazer as informações resumidas, mas com o mesmo raciocínio. O primeiro ponto para acreditar que a Yami Yami no Mi na realidade é outra Hito Hito no Mi é o seguinte: Luffy e Barba Negra são opostos, porém semelhantes. Luffy é a luz e Barba Negra é a escuridão. O que Luffy ama, Barba Negra odeia, e o que o Barba Negra ama, o Luffy odeia. Então essa contraposição entre os dois seria ainda mais reforçada caso suas habilidades fossem antagônicas e, claro, possuíssem suas similaridades, como acreditar no One Piece e no sonho dos homens. A rivalidade entre os dois pode transcender o básico de suas personalidades e chegar nas habilidades de suas frutas, que inclusive são bem parecidas. A Yami Yami no Mi e a Gomu Gomu no Mi têm uma aparência bem semelhante, o que fez muitas pessoas pensarem que na realidade o Shanks estava atrás da Yami Yami no Mi quando encontrou a Gomu Gomu. O ponto importante é que essa semelhança pode não ser por acaso e o Oda já esteja planejando algo notável para essas frutas. E a gente sabe que a Yami Yami no Mi é uma fruta excepcional, porque dentre todas as que tinha conhecimento, Teach decidiu que era seu destino consumir exatamente essa, como se ela fosse, ainda mais especial do que parece. Talvez a Yami Yami no Mi tenha escolhido o Teach como seu usuário, assim como aparentemente a Gomu Gomu no Mi escolheu o Luffy.
Os Gorosei comentam no capítulo 1044 que as frutas Zoan possuem vontade própria, principalmente aquelas que possuem o nome de deuses. É capaz que a Yami Yami no Mi tenha chamado Barba Negra por toda a sua vida e por isso ele não consegue dormir, por ouvi-la clamando por ele incessantemente, mesmo após ter sido consumida. E aí entra o ponto mais interessante dele ter essa fruta. Um atributo básico de toda a logia é a intangibilidade, mas a Yami Yami no Mi, diferente de todas as outras da mesma categoria, ainda deixa o corpo tangível. E isso, gente, é estranho demais. Eu sempre pensei que poderia ser, porque ele tá direta ou indiretamente em contato com a luz, e isso seria, né, o inimigo natural da sua fruta, logo ele seria tangível. Mas, depois da revelação bombástica sobre a fruta do Luffy, pode muito bem ser porque na realidade a Yami Yami no Mi não é uma fruta logia, mas sim uma fruta Zoan mítica de algum deus. Um deus das trevas, um deus da escuridão, um deus da lua. E se liga nessa possibilidade. Lá em Skypiea a gente tem a revelação desses 4 deuses. E além disso, o aprofundamento breve em um deles, algo que muita gente já esqueceu. No capítulo 244, os Mugiwaras estão conhecendo melhor Skypiea e passam por uma estátua bem peculiar. Um símbolo de adoração eterno para os povos celestes. Seu nome é Verf. Simplesmente há uma página inteira relacionada a essa figura religiosa, e depois a Konis desconversa e a profundidade que esse ídolo poderia ter nunca foi tão trabalhada. E não é curioso o Oda ter feito uma página inteira dedicada a algo que nunca teve tanta importância assim? Pois é, mas as poucas informações que tivemos sobre isso são muito interessantes. O mais curioso aqui é que Verf, representação dessa divindade, é considerada uma substância sagrada. E ela não é nada mais, nada menos que terra. Exatamente, terra. Ou seja, o deus do sol mencionado nessa página é Nika. E o deus da terra mencionado nessa página é Verf. Resta agora a gente descobrir quem serão esses outros 2 deuses, mas a relação com Verf não para por aí. Fairy Verf, ou a Terra Sem Fim, é uma lendária região que Enel menciona ao longo do arco de Skypiea. Ele queria viajar para esse incrível lugar, né, assim que destruísse as Ilhas Celestes, por isso ele construiu a Arca Maxim. Mas, mesmo após ser derrotado pelo Luffy, vemos nas histórias de capa que Enel conseguiu alcançar a lendária Fairy Verf, que acaba por ser, na realidade, a Lua. A Terra Sagrada Lendária Sem Fim, que representa o elemento Terra, é simplesmente a Lua, o exato oposto do Sol. Um lugar com muitos segredos e que ainda promete uma importância fundamental na narrativa de One Piece. Então esse deus do elemento terra, Verf, também é o deus da lua, porque a lua é a lendária Terra Sem Fim, é a lendária Fairy Verf, tão ansiada pelo Enel. E por ser a representação da lua e a lua ser o contraponto ao sol, assim como o Teach é o contraponto ao Luffy, faz sentido que a Yami Yami no Mi de Barba Negra possa ser, na realidade, a Hito Hito no Mi modelo Verf, o deus da terra, o deus da lua. Parte 3, Hito Hito no Mi modelo deus da floresta. Então partimos agora para os 2 últimos deuses presentes no capítulo 287, o deus da floresta e o deus da chuva. 2 entidades que não temos mais nenhuma informação, porém, todavia, entretanto, naquela altura, o Oda já havia começado a elaborar o que seriam esses deuses e sua importância para esse mundo. E é claro que no decorrer da obra, ele foi deixando algumas pistas ali, né, algumas dicas de quem poderiam ser aqueles que herdariam os poderes dessas divindades, aqueles que hoje possuem as Hito Hito no Mi divinas. Assim como Barba Negra é um dos vilões que estará envolvido na grande guerra final, os outros 2 usuários das últimas frutas dos deuses também estarão. E outro elemento imprescindível na guerra final é o próprio governo mundial, a instituição que comanda o mundo. O que nos leva a uma conclusão bem simples: alguém do alto escalão do governo terá a fruta do deus da floresta. E há 2 candidatos muito fortes para isso. Primeiro,
Ryokugyu, o Almirante Touro Verde, por sua relação com a cor verde, além do fato de não comer há 3 anos, algo que faz muitas pessoas pensarem que ele possui alguma habilidade ali, né, semelhante à fotossíntese. E ele ter essa fruta lendária também justificaria o porquê dele ser o último almirante a ser apresentado, pois possui uma habilidade fundamental para a narrativa de One Piece. E a lógica presente nos almirantes também contribui para essa ideia, porque o trio original era composto só por logias, e o trio atual sabemos que há um logia, um paramécia, e a fruta do Ryokugyu ainda é desconhecida. E se for para seguir o padrão, né, faz sentido que seja uma Zoan, principalmente mitológica, por ele ter atingido um patamar tão elevado dentro dessa instituição. Assim, completando o trio de almirantes com 3 frutas de categorias diferentes. E outro excelente candidato que pra mim faz até mais sentido é o Senhor Supremo do Mundo, Imu-sama. Quando aparece no capítulo 908, Imu-sama tá num aposento chamado a Sala das Flores, um lugar repleto de natureza dentro do reservado castelo de Pangeia. Essa sala é um lugar com muitas flores, grama e até mesmo árvores, isso tudo dentro de um cômodo, como um microambiente ali, né, que simulasse muito bem uma floresta. E é claro que o Oda elaboraria com muito cuidado os cenários em que ele nos mostraria em Imu-sama. Temos ele em apenas 2 ocasiões fora essa, sentado no trono vazio com os Gorosei ajoelhados sob seus pés e dentro de uma região misteriosa do castelo, à frente de um chapéu de palha gigante congelado. Então, o que a Sala das Flores poderia nos dizer sobre Imu-sama? Fica muito claro que os cenários em que esse personagem aparece têm muito valor e contribuem pra gente entender quem de fato ele é. E chama muita atenção, tá? Um dos 3 cenários que Imu-sama aparece ser tão diferente dos outros 2, com uma vibe muito mais delicada, distoante da figura sombria que ele parece ser. Não é só uma parada muito curiosa essa escolha de cenário, como também é muito suspeita. E como Imu-sama é a figura social com maior poder e influência no universo de One Piece, faz sentido que ele possua alguma habilidade fora da curva. Enfim, é provável que esse aposento que ele tava, a Sala das Flores, indique alguma coisa sobre o personagem. E levando em conta os deuses que estamos analisando profundamente nesse vídeo, é possível que Imu-sama seja o usuário da Hito-Hito no Mi, modelo Deus da Floresta. Seria esse o Tesouro Nacional de Marejoa, mencionado por Doflamingo? Parte 4, Hito-Hito no Mi, modelo Deus da Chuva. Resta apenas um usuário para desvendarmos, o Deus da Chuva. E para chegar a essa conclusão, precisamos remontar ao capítulo 99 de One Piece. Naquela ocasião, Luffy estava preso no palanque de execução onde Gold Roger foi morto e o Bug tá preparado para tirar sua vida. Quando a lâmina estava prestes a decapitá-lo, um raio rompe dos céus salvando Luffy. Momentos antes, a gente vê a Nami correndo em direção ao Merry e dizendo o seguinte: tem uma tempestade vindo aí. E quando Luffy é salvo pelo raio, Smoker fica completamente chocado com o sorriso que ele mostrava e diz: será mesmo coincidência? Parece até que os céus querem que o garoto sobreviva. Como se uma vontade maior influenciasse esse momento. Então, no capítulo 100, no meio dessa chuva torrencial, surge o homem mais procurado pelo governo mundial, conhecido como o criminoso mais perigoso do mundo, Monkey D. Dragon. E se o Barba Negra pode ter outra Hito-Hito no Mi por representar o oposto de Luffy, quem melhor do que o líder dos revolucionários para ser a oposição de Imu-sama? O revolucionário busca libertar o mundo e o monarca busca limitar o mundo. É muito possível que o último personagem que tem em sua posse uma fruta dos 4 deuses primordiais seja Dragon, com a Akuma no Mi do Deus da Chuva. Alguém capaz de fazer exatamente o que vimos sendo feito em Logtown. Toda vez que o Dragon aparece, o vento e o clima são fatores notáveis, sempre pendendo ali, né, mais para uma tempestade, o que casa perfeitamente com um Deus da Chuva.
E claro, isso também justificaria muito bem sua alcunha e o porquê dele ser o homem mais perigoso do mundo, por ser alguém que o governo mundial já reconhece com os poderes da fruta. Inclusive, o exército revolucionário, assim como Barba Negra, Luffy e o governo mundial, é outra frente que estará presente na grande guerra final. Assim, teremos dois lados piratas, o deus do sol representando a luz e o deus da lua representando a escuridão, e a outra oposição será o lado dos revolucionários, também representando a luz da revolução, e o lado do governo mundial, representando a escuridão da opressão. Teremos então, na última batalha de One Piece, 4 frentes comandadas por 4 usuários de frutas divinas: o deus da floresta, o deus da chuva, o deus da terra e o deus do sol. Com essas revelações, a guerra mais importante da história de One Piece está prestes a começar. Parte 5, a criação do mundo e das Akuma no Mi. Eu poderia ter finalizado nessa última parte, mas eu acho que através desses pontos levantados, a gente pode chegar a conclusões bem interessantes. Se esses deuses de alguma forma são os primordiais de One Piece, os mais importantes e responsáveis pela mudança desse mundo, será que a origem desse universo também não pode estar ligada a eles? Como a gente pode ver, Nika é capaz de criar muitas coisas através de sua liberdade e criatividade, gerando efeitos que pareciam ser impossíveis dentro da estética do próprio mangá. Então Nika, o deus do sol, está muito relacionado à criação, e se a gente notar bem, os outros 3 deuses parecem ter habilidades complementares ali e necessárias para constituir um mundo. O deus da terra seria o responsável pela criação das ilhas além da lua, ele seria o criador da camada terrestre do planeta. O deus da chuva seria o responsável pela criação do clima, das correntes de vento e da água nesse mundo. Para quem faltou essa aula na escola, a origem da água no nosso planeta ocorreu na junção do hidrogênio com o oxigênio, inicialmente formado de vapor de água. Conforme a temperatura do mundo foi diminuindo, houve a condensação do gás que deu origem a nuvens e a consequente ocorrência da chuva, que fez com que a água em estado líquido fosse para a superfície da Terra, dando assim origem aos mares e aos oceanos. Ou seja, a chuva foi o que originou a água como conhecemos no nosso planeta. Então faz sentido que o deus da chuva seja o responsável pela criação do elemento água. O deus da floresta seria o responsável por criar a fauna e a flora, ou seja, o criador da vida desse mundo. E talvez o principal responsável pela criação das Akuma no Mi. Com certeza, a árvore da luz solar Eva e também a árvore de Adão teriam sido criadas por esse deus. E por fim, o deus do sol seria o responsável pela criação do astro-rei, a fonte primária de toda a vida. Todos os seres vivos dependem da luz do sol para sobreviver, ou seja, esse elemento é essencial para o planeta. Sem o sol, não há vida. E dessa forma teria surgido o mundo com seu primeiro amanhecer. Parte extra, considerações finais. Eu só queria acrescentar nessa parte 2 personagens que podem ter muito a ver com tudo mencionado aqui. O primeiro é, claro, Enel. Ele é um homem cheio de segredos que por algum motivo se auto-intitula Deus e vivia numa terra sagrada com objetivos que até hoje parecem estranhos para nós. Mas cada vez mais que avançamos na história, vemos como as divindades da obra se relacionam com ele, assim como o próprio Nika. É possível que nas Ilhas Celestes pessoas ouvissem sobre Nika e seus feitos, e Enel tenha a sua própria maneira, tentado reproduzir essa divindade. E por que eu digo isso? Muito se estipula que Nika foi um homem das tribos celestes, mas que nasceu sem asas, como podemos ver em sua silhueta, ou que teve suas asas arrancadas. De todas as maneiras, Enel também provém de uma tribo celeste e por algum motivo desconhecido, arrancou ou teve suas asas arrancadas. E o que chama a atenção aqui é que Enel substituiu suas asas por tambores. E hoje sabemos que os tambores da libertação ecoam no coração de Nika, o deus do sol. Seria isso Enel tentando reproduzir em si mesmo a imagem que ele tinha de Nika? Será que é por isso que ele se auto-intitula Deus? Será que é por isso que ele arrancou ou teve suas asas arrancadas para se fazer mais semelhante ao deus do sol? Vale lembrar que Luffy no Gear 4 já começava a mostrar traços curiosos de ser Nika, como por exemplo, esse laço de fumaça ao redor de seus ombros. Mano, e o mais bizarro de tudo é que a forma final do Enel é muito parecida com essa transformação do Luffy. A mesma posição, um formato de corpo muito parecido e o próprio
laço ao redor de seus ombros, uma forma totalmente relacionada a uma divindade. E aqui entra uma excelente questão. A partir do momento que Luffy entrou no Gear 4, o Oda já estava fazendo esse paralelo com o Enel para nos mostrar que algo divino estava sendo preparado para o Luffy. Como se o Enel, assim como eu mencionei, estivesse tentando emular uma divindade em si. Por isso sua forma final é uma imitação de um deus, de uma lenda que ele já ouvira antes. Basicamente, essas duas formas são muito parecidas, pois Luffy possui a influência de Nika em si, é o deus do sol original e instintivamente ele assumiria essa posição, assim como o laço em seus ombros. E essa forma do Enel não é nada mais nada menos que uma representação do que ele gostaria de se tornar, se transformando dessa forma para simular o aspecto de um verdadeiro deus. Algo que ele não é. E isso é muito interessante porque mostra que desde o Enel e o primeiro Gear 4, o Oda já tava ali, mano, preparando esse solo para a transformação final do Luffy. Ou a outra interpretação possível é: Enel, assim como Luffy, possui uma Hito no Mi divina, e no caso dele, seria provavelmente a do Deus da Chuva, ou quem sabe, até mesmo do Deus da Terra, a fruta de Verth, que tem uma conexão muito poderosa com ele e também com a Lua, elemento cujo qual ele tem uma conexão muito poderosa. Eu acho mais provável ser a opção antes dessa e também vejo mais sentido, né, no Deus da Chuva acabar sendo representado pelo Dragon. E pra fechar, eu só queria mencionar brevemente o Sengoku, que possui a Hito no Mi do Buda, uma divindade. Pode ser que ele também se encaixe entre os deuses que eu mencionei, afinal, ele é do alto escalão do governo mundial e um dos personagens mais poderosos que já existiu em One Piece. E se a gente for notar aqui também, ele faz uma posição muito semelhante à de Enel e também à de Luffy. Então Sengoku também possui um grande potencial para ser algum desses 4 deuses mencionados. E meus queridos, esse foi o vídeo, tá? Espero de verdade que você aí tenha gostado. Eu gostei pra caramba de trazer essas reflexões aqui e acho que tem muita coisa interessante que eu consegui conectar para trazer resoluções interessantes para essas divindades em One Piece. Então não esquece de checar aí o primeiro link da descrição, mano. Tem Nika, o deus do sol, ali, uma camisa maravilhosa que, meu irmão, é simplesmente fantástica. Aproveita também para deixar aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito. E a gente se vê sem sombra de dúvidas, mano, você me vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Então é isso, galera, muito obrigado mesmo por me acompanhar até aqui e valeu!